Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Glitch Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? E vamos lá prosseguir aqui com o nosso curso de JavaScript, tá? Então, prepara aí sua xícara de café, tá bom? E vamos codar comigo, vamos lá. É o seguinte, pessoal, hoje a gente vai aprender, tá bom? A diferença das três palavras reservadas, tá? Que a gente declara variáveis no JavaScript, tá bom? A gente vai ver a diferença entre var, let e const. Isso é muito importante aqui, tá? Mas muito importante mesmo. Beleza, então vamos lá, ó. Na aula, você vê que aqui a gente já tem uma diferença, tá? Que eu apaguei o código que a gente tinha criado aqui na aula passada, tá bom? Por quê? A gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar agora o nosso JavaScript de forma externa. Daqui para frente a gente vai aprofundando mais um pouquinho, tá bom? E a gente vai fazer a coisa da forma correta, da forma profissional, tá? Então é o seguinte, como que a gente faz isso? Aqui no SRC eu vou criar aqui um new file. New file a gente aprendeu isso aqui, tá? Como aprender estrutura de criar arquivo, pasta no VS Code. Então a gente vai colocar index.js. Então tá aqui, ó, meu arquivo tá criado, ok. Beleza. Então como que a gente faz? Aqui é simples. Aqui antes do fechamento do body, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir uma tag de script, assim. Só que aqui, a gente aqui ainda, na abertura da tag, a gente vai colocar aqui, ó, src, tá? Que é de source, ponto barra. Se a gente tivesse uma pasta aqui, ó, colocado uma pasta e o arquivo dentro, a gente ia colocar ponto barra o diretório, no caso a pasta, o nome da pasta e o arquivo. Só que como a gente tá usando o JS aqui, o index.js no raiz aqui, tá bom? Na raiz, então a gente coloca index.js, ok? Pronto, nesse momento a gente já tá apto a codificar em JavaScript, tá? Então o HTML ele tá puxando o JavaScript para cá, tá? Então a gente tá linkando, a gente chama isso aqui de linkar. Beleza. A gente hoje vai aprender a diferença, tá bom? Entre var, let e const, tá bom? Primeiro a gente tem que fazer uma coisa também aqui que a gente vai aprender, que é muito importante, mas primordial aqui de uma forma que você não imagina, tá? Que é essa questão de escopo. É claro que a gente vai abordar mais de uma forma mais avançada sobre escopo mais na frente. Mas por enquanto, a gente vai pegar essa questão de escopo aqui do básico. Mas é importante você saber disso, tá? Porque você pode se perder, tá bom? Você pode quebrar a cabeça, tá bom? Pela frente. Então a gente vai aprender isso aqui. Mas primeiro vamos lá. Vamos comentar aqui, vamos colocar var. Vamos ver o que é var aqui, ó. Var é de escopo. Não se preocupe, a gente vai ver isso aqui, tá bom? Escopo global, ok. Let é de escopo local, ok. E const é de escopo local também. Não se preocupe que a gente vai ver a diferença de cada uma disso aqui, tá? A palavra reservada vai ela é de escopo global. A gente vai aprender o que é escopo global. Let é de escopo local, a gente vai aprender o que é um escopo aqui. Beleza. Vamos lá. O que é um escopo? Tá? Só lembrando que escopo não é só em JavaScript, tá? Em quase toda a linguagem tem escopo, tá bom? Então vamos lá. O que é escopo? O escopo é uma forma de você isolar determinadas partes do seu código, tá bom? Então você consegue isolar, por exemplo, através dos escopos, você consegue ali dividir o seu código ali, tá? Que você consegue isolar de outra parte, tá? Então a gente vai ver isso aqui na prática, tá bom? Vamos lá. O que é um escopo? Quando você criou o seu index.js, já foi criado um escopo. O que é o escopo? O escopo aqui é essa área aqui, ó. Tá vendo? Toda essa área aqui, ó, onde eu coloquei meus comentários, onde eu declaro qualquer coisa aqui, isso aqui é o escopo. Isso se chama escopo global. Eu vou demonstrar para vocês de uma forma aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu Paint aqui, eu vou criar um elemento, eu vou abrir aqui uma área aqui, ó, grande mesmo assim, tá? Ou seja, aqui é uma área, tá? Ou seja, imagina que isso aqui é a minha área da minha IDE aqui, onde foi meus comentários tá aqui citado, ok? Então, beleza. Entenda escopo. Imagine um escopo como uma área ali, tá? Uma área, tá? Então, a gente tem um escopo pai, ou seja, esse escopo é um escopo global, tá? E o escopo local? O escopo local é o seguinte, eu vou criar aqui outro elemento, eu vou colocar uma cor verde nele aqui, tá bom? Eu vou fazer assim, ok. Então isso aqui é um escopo, tá? Então eu já vou até colocar aqui, ó, um textozinho aqui, ó, colocar de preto, escopo global. Aqui eu vou colocar escopo local. Ou melhor, eu vou colocar aqui, ó, escopo de função. Não se preocupe com isso aqui, tá, pessoal? A gente vai aprender isso aqui. Escopo de função, beleza. Eu vou criar ainda aqui outro elemento, não se preocupe, tá? Eu vou criar outro elemento aqui, vou colocar azul, ok. E vou colocar aqui escopo de bloco.
A gente tem que entender o seguinte, no JavaScript aqui a gente tem três tipos de escopo. Primeiro, vamos colocar, escopo, tá? Global, como a gente viu lá, tá? No nosso exemplo, global, tá? Segundo, a gente tem um escopo de função. Terceiro, a gente tem um escopo de bloco. Então, primeiro a gente tem um escopo global, que é esse escopo aqui. A gente tem um escopo de função, que a gente vai criar ainda. E a gente tem um escopo de bloco, ok? Certo. Então, bacana. Vamos entender aqui, a princípio, uma coisa. Imagine que essa área vermelha aqui, ó, é uma caixa, tá bom? Uma caixa grande. Essa parte verde aqui, essa área verde aqui, ó, é outra caixa que você colocou dentro dessa caixa grande, tá bom? Então, pense comigo. Se você pegar uma caixa grande e colocar outra caixa pequena dentro dessa caixa grande, e você lacrar essa caixa grande, nem eu e nem você, a gente consegue ver essa caixa que a gente colocou dentro. Por quê? Você fechou a caixa grande. Então, isso significa que, no momento que você lacrou a sua caixa grande com a caixa pequena dentro, nós não temos mais acesso a essa caixa pequena. Então, a gente não consegue ver essa caixa pequena que está dentro, tá bom? Certo? Agora, ao contrário, essa caixa pequena aqui, ela tem acesso à caixa grande dela, porque a caixa é o pai dela. Tá? Então, essa caixa grande aqui, ó, tem essa caixa pequena dentro. E essa caixa pequena tem acesso à caixa grande porque ela está dentro da caixa grande, tá? Então, em outras palavras, o filho, ou seja, aqui é a caixa filha, tá? O escopo filho aqui, tá? Tem acesso a essa caixa pai. Então, imagine que a área vermelha é a caixa pai e aqui é a caixa filha. Então, a caixa pai não tem acesso à caixa filha, mas a caixa filha tem acesso à caixa pai. Complicou, né? Então, o que eu quero dizer isso para você? Vamos lá. Então, a gente tem um escopo global, que é essa área aqui, tá? Eu vou criar aqui, ó, um escopo de bloco. Como que a gente cria um escopo? O que é um escopo de bloco? A gente vai aprender daqui a pouquinho, tá? É claro que a gente vai ver isso aqui mais para frente, a questão de escopo. A gente vai aprofundar mais de forma mais avançada, mais para frente do curso, tá bom? Aqui no começo aqui, eu tô tentando fazer aqui de uma forma para não barulhar muito, tá? Então, vamos lá. Como é que eu crio um escopo de bloco? Ou escopo de if, é a mesma coisa. Quando você faz um if aqui, ó, e você faz isso aqui é um escopo de bloco, tá? Mas beleza, a gente vai criar aqui, ó, só com chaves. Então, para você criar um escopo de bloco, você cria assim também, ó. Pode criar assim, tá? Aqui para exemplo aqui, tá? O que foi que aconteceu aqui? Eu acabei de criar um novo escopo. Aqui, ó. Ou seja, aqui, essa área aqui, ó, que tem aqui dentro, ela tá totalmente isolada dessa parte de fora aqui, ó. Ou seja, essa parte de fora aqui, ó, tá totalmente isolada, tá? Dessa parte desse escopo aqui de dentro, tá? Então, eu acabei de criar, é como se eu tivesse criado nova caixa. Então, essa área grande aqui, o escopo global, é a caixa pai, e aqui é uma caixa pequena que eu coloquei dentro dessa caixa, tá? Só que, essa caixa pequena aqui, ó, o que tem dentro dela tem acesso ao que tá fora no escopo global. Mas, aqui, o que tá dentro, o que foi criado aqui dentro do escopo local, não consegue ser visto pelo escopo global. Só o contrário, tá? Então, bacana. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu vou criar uma variável aqui. Vamos começar pela palavra reservada var. A gente vai ver a diferença dela aqui, tá? Então eu vou criar var. Eu vou colocar nome, tá bom? Nome que vai receber John, tá? Vamos começar assim. OK. Então eu declarei a minha variável de escopo global no escopo global. A palavra reservada var, como a gente tá aqui, ó, ela é uma variável de escopo global. A gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai aprofundando, tá? E eu declarei ela no escopo global, certo? Ok, eu vou começar com var. Por quê? Existem essas três formas de você criar variáveis, tá bom? E cada uma tem as suas próprias características de uso e especificações, tá? Tanto var como let e const, tá? Então a gente vai começar como var. Mas beleza, vamos entender o que é var. Aqui, antes da gente fazer isso aqui. Var é a declaração, tá bom? De variáveis mais antigas em JavaScript. O let e o const já entrou aí no ECMAScript 6. Ou seja, a palavra reservada var, ela é usada para declarar uma variável no escopo global. A gente tá acabando de declarar aqui, ó, no escopo global, tá bom? Ou no escopo de função, tá bom? Ou seja, você pode criar a variável var apenas no escopo global ou no escopo de função, tá bom? Ou seja, uma variável declarada como var, tá bom? Ela pode ser reatribuída e pode também ser redeclarada dentro do mesmo escopo. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui, ó? Primeiro, vamos ver isso aqui, ó. Eu criei o meu escopo aqui, tá? O meu escopo local. E eu criei aquela no escopo global. Só que é o seguinte, vamos lá. Eu consigo redeclarar ela ao qual escopo ela foi criada. Se ela foi criada no escopo global, redeclarar ela no escopo global. E reatribuir. O que é redeclarar?
Quando você declara uma variável, assim, a gente já aprendeu, tá? Lá na aula de variáveis, como declarar uma variável, certo? Aqui você declarou uma variável ou definiu, tá? Atribuir é diferente de declarar. Então, aqui é que é atribuir, ó. Então, eu vou pegar o que eu peguei aqui, ó. Então, aqui eu atribuí um valor a essa variável nome. Então, aqui eu atribuí. A gente sabe que a gente pode atribuir. Como é que a gente atribui? Eu vou pegar nome, que vai receber outro nome. Outro nome. O que foi que eu fiz aqui? Eu não estou redeclarando, eu estou apenas reatribuindo. Por quê? Eu já declarei nome, agora eu estou apenas trocando John por outro nome. E estou colocando esse outro nome dentro de nome. Então, eu consigo ter acesso agora a outro nome. É tanto que se eu for aqui, ó, console, tá? Console.log em nome, o que você acha que vai acontecer? Vamos ver lá no nosso navegador aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, outro nome, tá vendo? Então significa, é o seguinte, foi substituído aqui, ó. Eu troquei John por outro nome, porque eu reatribuí. Agora, como que redeclara? Redeclara é outra coisa. Para redeclarar, para a gente declarar uma variável, não tem que usar a palavra reservada, var, let ou const. Então, para redeclarar, eu estou redeclarando e não reatribuindo. Então, se eu vou declarar, então eu vou redeclarar. Então, nome vai receber Paulo. Vou colocar Paulo. E se eu for aqui, dar um console.log em nome, olha o que aconteceu. Ó, eu vou aqui no meu navegador e eu tenho aqui, ó, Paulo. Então, olha que interessante. Eu consegui redeclarar. Então, isso aqui já é um problema. Isso já é um problema. Por quê? Imagine que você cria aqui no escopo global, aqui, ó, tá? Um dado muito importante. Imagine que esse nome John, ele é um dado muito importante e você não quer alterar ele, tá bom? Em algum momento, tá? Mas imagine que você, no meio do seu código aqui, tá? No escopo global aqui, você esquece que declarou essa variável com o nome John, aí você esquece. Aí você, beleza, não lembra que declarou uma variável nome. Aí você vem aqui e coloca var nome vai receber Paulo. Ou seja, você esqueceu que você criou um dado muito importante, uma variável com dado muito importante, usando a palavra nome, tá? A variável nome. Só que você no meio do seu código esqueceu e redeclarou. Olha só o problema. Então, agora o seu dado principal vai ser trocado por esse dado aqui, ó, Paulo, que você colocou. Se eu for no navegador, eu tenho lá Paulo, aqui, ó. Tá vendo? Então, você já quebrou o seu código. Você tá vendo? Você já quebrou o seu código aqui. Por quê? Você redeclarou uma variável importante. Tá bom? Aí você pensa assim, tá, então tem uma forma. Por quê? Eu acabei de ver aqui, você acabou de me falar aqui, que eu declarando uma variável no escopo global, certo? Eu consigo ver ela no escopo local. Só que se eu declarar essa variável no escopo local, eu não consigo ter acesso a ela do escopo global. Entendeu a sacada? Beleza, então, ok. Então vamos fazer isso? Agora, em vez de eu declarar a minha variável no escopo global, eu vou declarar ela no escopo local. Por quê? Eu acabei de dizer que esse escopo aqui ele é isolado desse de fora. Aí você diz, então agora eu não vou ter problema. Agora eu posso redeclarar a minha variável. Por quê? Agora eu vou redeclarar, não tem um problema, tá? Porque você pode pensar, né? Eu vou redeclarar porque o meu escopo global é isolado do meu escopo local. Então, eu não vou ter conflito em redeclaração. Você pode pensar assim, né? Mas é onde você se engana. Por quê? Você viu que eu declarei a minha variável nome fora e declarei também, redeclarei ela no escopo local. Agora eu vou tentar acessar console.log nome. Ou seja, pelo que a gente aprendeu, eu não consigo acessar de fora a minha variável que está declarada dentro. Ou seja, em outras palavras, eu não consigo acessar de fora o que foi declarado dentro do escopo local, ok? Você pensa, beleza, então eu não vou ter o acesso de John. Opa, aqui é Paulo, né? Eu vou colocar Paulo aqui. Aí você pensa, então eu vou conseguir acessar normal John, porque Paulo, eu não consigo ver Paulo, porque eu estou acessando de fora, né? Você pensa, né? Então vamos ver se sua ideia tá boa, tá funcionando? Vamos lá. Olha o que aconteceu, Paulo. Aí você diz, agora ferrou, porque você acabou de falar para mim que se eu declarar uma variável no escopo local, eu não consigo acessar ela de fora. E eu estou conseguindo acessar aqui. Por quê? Paulo está dentro de um escopo local e eu estou chamando
do escopo global. Então era para, você pensa, era para mostrar John e não Paulo. Aí é onde está o problema. Ou seja, então por isso você deve evitar, tá? Bastante que você puder evitar a palavra reservada var. Por quê? A palavra reservada var, ela é de um escopo global, então você consegue acessar de qualquer lugar uma variável que foi acessada no escopo global, tá bom? Mas você também, você pode ter acesso de qualquer forma, vice-versa, tá? Ou seja, se você declarar uma variável dentro do escopo de bloco, você consegue ter acesso do escopo global. Se você acessar ela do escopo global, você tem acesso ao escopo do escopo local. Claro, até aqui tudo bem. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui e vamos resumir. Onde eu devo usar a palavra reservada var? Se é que você quer usar. Então, aí é onde entra o escopo de função. Tá? Então, eu não vou entrar muito a fundo sobre função, tá? Não se preocupe com o que eu vou escrever aqui, tá? Mas entenda aqui um conceito. O seguinte, eu vou criar uma function, eu vou colocar escopo, colocar em português mesmo, tá bom? Escopo. Eu não vou explicar isso aqui pra você, tá? Aqui pelo momento, só quando a gente estiver na parte de função, tá? Ok, eu vou chamar a minha função, escopo. Entenda o seguinte. Assim como a gente criou o escopo de bloco, aqui ó, a gente criou um escopo de bloco assim. Lembra que é entre chaves. E aqui, esse escopo aqui ó, é isolado desse de fora, certo? Ok. Então quando a gente cria uma função, tá? Ou seja, quando a gente cria uma função, automaticamente é criado também aqui o escopo dessa função. Tá vendo que eu tenho essa chave aqui ó. Pelo momento não se preocupe com a palavra reservada function, com o nome da função, tá? Apenas se liga aqui apenas na chave. Então aqui também é um escopo. Tá vendo? Ó? Só que não é um escopo de bloco, é um escopo de função. Esse escopo de função, ele é mais forte ainda, tá? Ele é um escopo muito forte, ele isola 100% aqui, ó, do escopo global. Ou seja, ele não deixa vazar, tá? Ou seja, você não consegue vazar, ter vazamento aqui, tá? De dados para fora. Onde aqui a gente acabou de ver que se a gente usar a palavra reservada var no escopo de bloco, a gente consegue vazar. Ou seja, os dados você consegue acessar de fora uma variável que está declarada dentro, que é o errado, que não pode. Já na função, no escopo de função é diferente, tá? Ou seja, o escopo de função JavaScript, tá? Ele é um escopo de função, ou seja, é o conjunto de variáveis e funções que estão disponíveis para a função, quando ela é chamada. Ou seja, quando você cria a sua função, isso aqui só vai valer, só vai ser criado esse escopo aqui de fato quando você chama a sua função. Tá bom? Então aqui dentro você pode colocar um conjunto de variáveis, pode colocar conjuntos de funções, que se chama funções aninhada ou nested, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, vamos lá. Agora a coisa vai mudar. É o seguinte. Aí você diz, por que eu só posso usar a variável no escopo global ou no escopo de função? Porque, como eu acabei de dizer, o escopo de função, ele isola 100%, tá? E não tem vazamento de dado, por mais que você use a palavra reservada var. Então vamos fazer um teste. Vamos tentar acessar a palavra, a variável nome, tá? Que a gente declarou aqui fora no escopo global. Vamos ver se a gente consegue acessar ela de dentro. Claro que sim, a gente consegue, né? A caixa filha tem acesso à caixa pai, tá? Então, entenda esse escopo aqui como uma caixa filha e entenda esse escopo global como uma caixa pai. Então, vamos colocar lá, ó. Console.log em nome. Vamos ver se a gente consegue acessar. Vamos aqui no nosso navegador e eu tenho John. Tá vendo? Agora vamos fazer o contrário. Agora vamos declarar essa variável var, aqui ó, dentro do meu escopo de função. E vamos tentar chamar ela de fora do escopo. Ou seja, no escopo global. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte, ó. Eu estou criando uma variável no escopo de função e estou tentando acessar ela do escopo global. Então, aqui eu não posso. Por quê? Ó, eu não consigo acessar daqui, ó, de fora aqui, ó, o que está aqui dentro desses escopos aqui, ó. Do escopo de bloco a gente conseguiu acessar usando a palavra reservada var. Mas do escopo de função, mesmo a gente usando a palavra reservada var, a gente não pode. Então vamos ver isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um console.log aqui, ó. Console.log aqui em nome do lado de fora. Você vê que eu estou no escopo global. Ou seja, essa área aqui, ó, é o escopo global, tá, ó. E essa parte aqui, ó, é o escopo de função, ou um escopo local, só que escopo de função. Tá vendo que aqui nem colorou o nome aqui, ó? Então vamos ver se eu consigo acessar, ó, vamos lá. E eu tenho um erro. Ó, referência do erro. Nome is not defined. O que é que tá dizendo aqui, ó? Que o nome não foi definido. Por quê? Se eu não consigo
saber que existe uma variável nome declarada no escopo local e eu estou tentando acessar esse nome, só que eu não consigo ver, então eu não me lembro, tá? Que eu declarei essa variável aqui, porque eu não consigo ver ela, tá? Então, se eu não consigo ver ela, eu não me lembro se eu criei ela, entendeu? Então, eu acessando do escopo global, se eu não consigo ver essa variável que foi declarada no escopo local, então ela é indefinida. Simplesmente, simples assim. Então, para mim ela não existe, tá? Ou seja, se algo não faz sentido para mim não existe. Ou seja, aqui, trazendo um pouquinho aqui, se eu não me lembro, tá? Se eu não consigo acessar de fora do escopo global uma variável declarada dentro do escopo de função, então eu não me lembro. Então, eu tenho undefined. Então, aqui sim, eu consigo fazer o que a gente acabou de ver agora há pouco. Ou seja, você pode dizer, então, se eu criar aqui, ó, var nome, que vai receber Paulo, vamos fazer o contrário agora, Paulo, porque você lembra que agora há pouco, no escopo de bloco, eu não consegui fazer isso. Ou seja, eu tentei acessar, eu criei uma variável aqui dentro, lembra agora há pouco? Uma palavra Paulo aqui dentro e John aqui fora, certo? E chamei a minha variável do escopo global, só que eu acessei, aqui estava dentro do escopo local. Entendeu? Então, de qualquer forma, eu reatribuí o meu valor Paulo pelo valor que estava aqui. Entendeu? Então, isso não é uma forma correta. Então, isso já é problema. Então, você não deve usar, assim, o escopo de bloco, usando a palavra reservada var no escopo de bloco, tá bom? Só no escopo de função ou no escopo global. Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu não vou conseguir acessar aqui, John. Então, você pode dizer, então eu vou criar um dado principal aqui, em var, nomes. Imagina que aqui é um dado importante, e você não lembra. Só que se você tiver usando a palavra reservada var dentro de um escopo de função, isso tanto faz. Você não vai quebrar seu código, tá bom? Por quê? Não vai, apesar de eu estar reatribuindo o valor, mas é totalmente isolado, ou seja, isso aqui é outro mundo. Esse escopo aqui é como se fosse um mundo e esse escopo global é como se fosse outro mundo. Então quem que você acha que eu vou acessar? Eu vou acessar Paulo. Por quê? Eu estou acessando essa variável aqui, nome, do escopo global aqui, ó. Então se eu estou no mesmo escopo global, isso aqui eu consigo acessar, tá? O valor da variável no mesmo escopo ao qual ela foi criada, tá? Imagine que aqui, ó, eu vou jogar aqui para cima para simplificar melhor, tá? Ó, eu vou acessar aqui, ó. Então, se eu estou no escopo global, eu declarei a minha variável no escopo global, então eu estou conseguindo acessar ela do escopo global, certo? Então, tudo bem. Até aí, tudo ok, tá? Agora, eu não consigo ter acesso do escopo local, ou escopo de função, apesar de estar o mesmo nome aqui, tá? Então, eu não vou acessar John, igual da outra vez no escopo de bloco. Então, vamos ver quem a gente vai acessar? Eu tenho Paulo, tá vendo? Ó? Então, eu acessei Paulo, a variável de cima. Essa daqui ele não consegue ver. Agora, se eu mudar isso aqui, ó, para um escopo de bloco, ó, eu vou tirar aqui, ó, um escopo de bloco, quem que eu vou ver? Agora sim. Agora eu consigo ter acesso a minha variável nome, que ela está no escopo de bloco. Então, no escopo de bloco, eu consigo vazar o dado. Então, se eu ver aqui, eu não vou acessar Paulo, eu vou acessar John. Ó, John. Você viu? Então, por isso, se você quer evitar um problema, tá? Então, se você quiser usar a palavra reservada var, então use ela em escopo de função, tá? Então, function, escopo, tá? É assim que cria uma função, tá? Eu vou chamar ela aqui, escopo, tá? Agora aqui, eu não vou mais acessar John, eu vou acessar Paulo, porque agora aqui eu joguei ela para dentro dessa escopo de função, e o escopo de função isola 100%. E aqui eu tenho Paulo, tá? Então, a gente aprendeu aqui a diferença da palavra reservada var. E onde a gente pode usar e não usar. Ou seja, você pode usar a palavra reservada var apenas em escopo global, tá bom? Ou em escopo de função. Se você usar a sua variável no escopo de bloco, você vai vazar o seu dado. Se você usar no escopo global também, então você vai vazar o seu dado. Dica importante, que se você quer usar var, então prefira usar função. Ou em escopo de função, tá? Aí sim, você não vai ter tanto problema. Claro que dentro do escopo da função, tá? Eu tenho um escopo ali que tem todo o processo de alinhamento ali, que você pode também vazar ali, usando a palavra reservada var, dentro do escopo da função. Mas a gente não vai aprofundar muito aqui, que não vai complicar. A gente já complicou um pouco aqui demais, já. Eu creio até, né? Beleza, então vamos apagar isso aqui. Então a gente aprendeu a diferença da palavra reservada var, que a gente consegue redeclarar, consegue reatribuir, tá? E se a gente criar a palavra reservada var dentro de um escopo de bloco, a gente consegue acessar do escopo global, o que não é o certo, tá? E vice-versa. E a gente aprendeu que se a gente criar um escopo de função e a gente declarar a variável usando a palavra reservada var dentro desse escopo de função,
Aí sim eu consigo isolar do escopo global. Então eu não consigo acessar do escopo global. Só consigo acessar do escopo onde ela foi criada. Se eu quiser acessar, no caso aqui, ó, nome, que está no escopo de função, então eu tenho que chamar dentro do escopo da função. Aí sim, ó, aqui eu consigo. Agora, John. Ó, eu tenho John. E eu consigo também acessar aqui de fora. Mas com o engine JavaScript lê de cima para baixo, então ele passou por essa linha e encontrou essa. Então eu consigo pegar a última linha de código, que foi aqui, ó, tá? Então é assim que funciona, tá? Então a gente aprendeu aqui, tá? A gente aprendeu sobre escopo, tá bom? O básico de escopo, que tem mais coisa profundo para frente, tá? Que a gente vai ver mais na frente. E a gente viu a diferença de var. Agora vamos para let. Vamos lá? Em let? Vamos lá. Ou seja, o que é let? Ou seja, let é uma declaração de variável mais nova que foi introduzida no ECMAScript 6, tá? Ou seja, ela foi introduzida no ECMAScript 6, tá? Na versão mais atual do JavaScript, né? Ou seja, ela é usada para declarar uma variável no escopo de um bloco. A gente viu que a gente criou um escopo de bloco. Opa, a gente criou um escopo de bloco assim, ó. Isso é um escopo de bloco, tá? Então, a gente vê que a gente pode declarar a variável let, ela é para escopo de bloco. Por quê? Ela é escopo local. Então, se ela é escopo local, aqui, ó, o que eu tenho dentro aqui dessa chave aqui é um escopo local, tá? É um escopo de bloco, que a gente chama, mas é um escopo local, ou seja, é um escopo que ele é local e não global, tá? Então, significa que local para global tem totalmente diferença. É como se você tivesse em uma cidade que está totalmente isolada de um país, tá? De todos os países, tá bom? Então, mais ou menos isso aí, tá? Ou seja, ela é feita para ser declarada em escopo de bloco, tá bom? De um código. Ou seja, com uma estrutura de repetição ou condicional, tá? Ou seja, porque o bloco aqui, ó, ou seja, aqui pode ser uma estrutura de repetição. Como repetição? Se eu fazer isso aqui, ó, um for, um exemplo aqui, ó, tá? Ou seja, isso aqui é um escopo de bloco, tá? Se eu fazer também um escopo de if, aqui, ó, se eu fazer um if aqui, ó, então eu tenho também um escopo de bloco, tá? Então aqui eu posso usar for, aqui eu posso fazer uma estrutura de repetição, tá? Para repetir um loop, tá bom? E aqui eu faço uma condicional, eu comparo se alguma coisa é alguma coisa, faça tal coisa, tá? Então, beleza, isso aí são pode-se considerar também escopo de bloco, tá? Beleza? Ou seja, uma variável declarada como let pode ser reatribuída a qualquer momento, tá? Também igualmente a var. Eu consigo reatribuir, exemplo, se eu criar aqui com let, eu consigo reatribuir a esse nome aqui outro valor, tá bom? Mas eu não posso redeclarar, tá bom? Let dentro do mesmo escopo. Como assim do mesmo escopo? Aqui é o escopo global, certo? Se eu, um exemplo aqui, ó, criar let, assim, ó, let, certo? Ou seja, eu criei let. Aqui eu posso reatribuir esse valor. Se eu vim aqui colocar nome e vim aqui colocar, vamos colocar Pedro, tá? Então eu reatribuí, ou seja, a variável já está criada, já foi declarada. Agora eu vou reatribuir um novo valor para nome. Então eu estou pegando o nome aqui, ó, e estou reatribuindo agora Pedro. E se eu der um console.log, log, em nome, quem que eu vou ter aqui? Eu vou ter Pedro. Por quê? Eu reatribuí, eu troquei Paulo por Pedro. Se eu for no meu navegador, eu tenho aqui, ó, Pedro, tá? Então eu consegui. Então isso é reatribuir. E redeclarar, como é que funciona uma redeclaração? Redeclarar, eu usando a palavra reservada. Nesse caso aqui, ó, agora eu vou usar let. E eu já tenho um erro, diferente de var. Lembra que agora há pouco, se eu fazer assim, ó, se eu usar aqui, ó, se eu usar var. Então, a palavra reservada var, ó, não tem problema nenhum, ó, ela aceita eu redeclarar. Agora let não. Let eu não posso redeclarar let no mesmo escopo, tá? A gente vai ver isso aqui, ó. Se eu vim aqui colocar let, ó, eu não consigo redeclarar. Se eu for aqui no meu console, eu vou ter um erro. Ó, o que é que vai dizer aqui, ó. Erro identificado. Nome já está em uso, ou seja, ele já está bem declarado, ou seja, já foi declarado. Então significa que eu não posso redeclarar. Se eu declarei ele uma vez, então eu não posso mais redeclarar usando o mesmo nome de variável. A menos que eu coloque aqui outra coisa. Agora em inglês, ó, name. Aí outra coisa, name é diferente de nome. Nome é em português e name é em inglês. Nome você escreve com O, nome, e o inglês aqui com A, name, tá? Então você vê que ele não aceita. Então isso aqui não vai ter muito problema. Por exemplo, se você tiver um dado sensível aqui, tá? Você não vai conseguir redeclarar ele não deixa, tá bom? Agora, reatribuir você consegue, tá? Mas eu posso redeclarar em outro escopo. Então, é aqui que a gente vai entrar no escopo. Vamos começar aqui primeiro com o escopo de bloco, tá? Então,
let, como diz aqui, ó, é de escopo local. Então, se eu fazer isso aqui, ó, isso aqui é um escopo local. Tá vendo aqui, ó? Ok, então isso é um escopo local. Mas a gente viu que em var, eu consigo, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui dentro, e eu acessar de fora, console.log, nome, tá? Opa, nome, tá? Ou seja, eu usando aqui var, eu consigo acessar, ó. Opa, var, eu tô trocando as palavras. Var. Eu consigo acessar, tá vendo, ó? Colorou aqui a cozinha, ó, beleza. Então, eu consigo acessar de fora uma variável que está declarada no escopo de bloco, usando var, no escopo local. Já com let, eu não consigo. Olha só, tá vendo, ó? Já mudou a cor aqui, ó. Então, você vê que let, ela é de escopo local, tá? Então, em outras palavras, deixa eu descomentar isso aqui, ó. Descomentar isso aqui. Apagar isso aqui para não confundir e vamos devagar. Em condições normal, que a gente acabou de aprender, a gente consegue acessar de dentro o que está fora. Não importa usando let, vai e const. Você consegue. Se eu for aqui, ó, dar um salvar e for aqui no meu navegador, eu tenho Paulo, tá? Então eu consegui ver de dentro o que está fora. Eu posso usar let, vai e const. Agora o contrário, eu não posso, tá? Então, se eu fazer aqui, agora eu vou criar, declarar a minha variável com let, não é var, let, dentro do escopo e vou tentar chamar de fora. Console.log em nome. Ó, tá vendo? Agora aqui, ó, como a let é de escopo local, eu não consigo acessar de fora ela, tá? Ou seja, se eu declarar com a palavra reservada let dentro do escopo, eu não consigo chamar ela do escopo global ou do escopo lá de fora. Ó, se eu for aqui, ó, nome is not defined. Tá vendo? Eu não consigo, sacou? Então, a gente já vê. Lembra que a gente viu que eu não posso redeclarar nome no mesmo escopo. Um exemplo, se eu vim aqui agora, dentro do mesmo escopo aqui, ó, de escopo local e colocar nome, vai receber Pedro, eu não consigo, eu tenho um erro. Agora, de fora, eu consigo acessar aqui, ó, de fora. Ó, e não deu problema nenhum. Aí você diz, mas você acabou de dizer que let não pode ser redeclarada. Mas por quê? Porque aqui é onde está a sacada. Você usando let, como ela é de escopo local, tá? Então ela é de escopo local, então significa que se você redeclarar ela no escopo global, se ela é local, então ela não sabe que existe outro nome dela aqui, ó, fora, tá? Então é como se dissesse assim, pode me colocar o nome que quiser, eu não conheço mesmo, tá? Então, ó, se você declarar ela aqui dentro, como ela é escopo local, tá? Então, o escopo de bloco aqui, tá? Então, ela não sabe que existe outro nome fora. Então, você não vai ter problema. Então, se eu vim aqui, ó, console.log em nome, como eu não tenho acesso a ela, que ela é de escopo local, né? Eu vou ter acesso de fora. Tá? Mas você vê que em questão de reatribuição não reclamou, porque eu declarando ela aqui fora, tá? É como se a de fora nem sabe que essa daqui existe aqui dentro, usando o mesmo nome, e nem esse aqui que está dentro aqui desse escopo sabe que existe o mesmo nome fora, tá? Então, se eu tentar chamar nome no escopo global, eu vou chamar Pedro, que está no escopo global, tá? Eu tenho Pedro. Agora, se eu quiser acessar a minha variável nome que está dentro do escopo local, aí sim, eu tenho que chamar dentro do escopo onde ela é criada. Aí sim, ó, como ela foi criada no escopo local, aí sim, eu consigo ver ela, tá vendo? Ó? Agora eu não vou mais conseguir acessar Pedro. Eu até poderia, porque o que está dentro vê o que está fora, mas a engine, JavaScript, lê de cima para baixo. Ela lê o nome Pedro, depois leu aqui Paulo. Então, eu vou acessar Paulo, tá? Então, se eu for lá, eu tenho Paulo. Tá bom? Então a gente aprendeu aqui var e let, tá bom? Let é de escopo local, tá bom? Bacana. Vamos para const? Vamos. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos criar const, a gente usa a palavra reservada const. Const já tem um nome ali, ó, constante, tá? Então se é constante, é uma coisa que não pode ser mudada. Ela já tem um nome ali de constante. Ela é constante e não pode ser mudada, tá? Claro que tem mais algumas coisas pra gente falar sobre isso aqui, tá? Mas por enquanto é isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, const nome, tá? Vai receber John. Opa, em string, dentro de string, tá? John.
Pronto, olha o que foi que eu fiz aqui. Lembra que em var eu consigo redeclarar e reatribuir. Em let eu consigo reatribuir, mas não consigo redeclarar. Então, em const é a mesma coisa. Eu não consigo redeclarar uma palavra reservada const e nem consigo reatribuir. Se eu vir aqui, ó, e colocar nome, vai receber Paulo. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou reatribuindo, porque eu já declarei a constante, certo? Agora aqui eu estou reatribuindo. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando trocar John por Paulo. Só que const já é constante. A gente acabou de ver que const é constante. Então eu não consigo mudar um valor constante. Então se eu vim aqui, ó, dar um console, então console.log em nome, o que é que vai acontecer? Vamos lá no nosso navegador e vamos ver o que é que a gente vai ver aqui. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Reatribuição a constante variable, ou reatribuição a variável constante. Eu não posso fazer isso. O tipo de erro é isso, porque eu estou tentando, tá? Eu estou tentando reatribuir assignment, tá? Ou seja, a uma variável do tipo constante, sendo que o tipo constante não aceita reatribuição. É tanto que se eu insistir aqui, ó, e colocar nome e dar um enter, você vê aqui, ó, que tá John aqui, ó. Por quê? John. E não para Paulo. Porque mesmo assim ele não aceita Paulo, ele só aceita John, tá? E ele se eu tentar dar um no console, ele pega John e lança o erro, porque eu estou tentando reatribuir a um valor a uma constante, sendo que uma constante não pode ser reatribuído, tá? No mesmo escopo, tá? Ou seja, aqui eu tô no escopo global. Aqui, ó, tá vendo? Eu tô no escopo global. Agora vamos ver se a questão de escopo. Vamos criar um escopo de bloco e vamos ver se a gente consegue reatribuir dentro de um escopo, reatribuir e redeclarar dentro do escopo de bloco. Vamos ver? Vamos. A gente sabe que é totalmente isolado. Esse escopo que a gente criou aqui é isolado desse aqui, tá? Onde let a gente não consegue acessar de dentro, acessar de fora o que está criado dentro, tá? Em var a gente consegue. E em const, será que a gente consegue acessar de dentro o que está fora? Sim, a gente tem que conseguir. Foi o que a gente aprendeu na teoria, tá? A gente fez um exemplo da caixa, que a caixa filha tem acesso à caixa pai. Mas a caixa pai não tem acesso à caixa filha, certo? Então vamos ver isso aqui. Nome, eu vou dar um nome aqui. Ou seja, eu estou acessando, tentando, eu estou chamando, tentando acessar, tá? De dentro de um escopo local, uma variável que foi declarada no escopo global. Isso eu posso. Se eu for aqui, eu tenho John. Tá vendo aqui, ó? John. Deixa eu até colocar aqui, ó. Nome. Opa. Nome. John. Eu tenho John aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ok. John. Até aí tudo bem. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos declarar agora a variável nome dentro do escopo do escopo local e vamos tentar acessar do escopo global. Ó, então eu consegui ao contrário, tá? Declarar fora e chamar dentro do escopo. Agora é o contrário, eu declarei dentro do escopo a variável e estou tentando chamar fora. Será que eu consigo? Ó, eu não consigo. Se eu for no navegador eu tenho deixa eu dar aqui, ó. Referência erro, ou seja, o erro, referência do erro. Nome is not defined. Ou seja, é o que eu acabei de falar. A palavra reservada let e const é de escopo, tá? É de escopo local também. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Ó, const é de escopo local também, tá? Ou seja, const ela foi também introduzida no ECMAScript 6, tá bom? Beleza. Ó, então eu não me lembro, tá? Eu tô tentando aqui, ó, chamar um nome que não existe. Por quê? Esse escopo aqui, ele tá totalmente fora, isolado do mundo aqui, ó, desse mundo global. Esse mundo aqui, ó, ele só existe aqui dentro, ele não existe no mundo fora. Então eu estou tentando acessar um nome de fora do escopo global, um nome que é totalmente privado, ou seja, esse nome aqui, essa variável nome é privada para meu escopo global. Eu não consigo ver de fora o que está dentro, só o contrário, tá? Beleza. Então eu posso reatribuir então, né? E redeclarar, né? Aí sim, você pode. No mesmo escopo onde ela existe, eu não posso. Se eu tentar fazer aqui, ó, const nome, ela tá num escopo de quê? Num escopo de bloco. Então eu tô no mesmo mundo. E colocar aqui blá blá blá, eu não consigo, tá vendo? Ó? Agora se eu pegar, deixa eu colocar a coisa certa aqui, rapaz. Deixa eu colocar Pedro, tá? Eu não consigo. Agora se eu tentar redeclarar ela de fora, será que eu consigo? Sim. Por quê? Esse mundo global aqui é isolado desse mundo local. Então,
essa variável aqui, ó, constante, ela não se lembra, ela não sabe que existe uma constante com o mesmo nome dela fora, tá? E é o mesmo contrário. Essa daqui de fora não sabe que existe aqui de dentro, tá? Na verdade, é o seguinte, é essa de fora aqui, ó, que não sabe que essa de dentro existe. Essa de dentro até que ela existe que tá fora, tá? Mas eu não consigo acessar de fora aqui, ou seja, se eu não consigo, fora aqui, eu dentro no escopo global, ter acesso a alguma aqui, tá? Então essa daqui não lembra dessa daqui. Então fica elas por elas, tá? Então beleza, então eu consigo. É tanto que se eu der agora um console.log, aqui entrou a mesma ideia do let lá, tá? Só apenas a diferença aqui é que eu não consigo nem reatribuir e nem redeclarar uma variável criada com constante, tá bom? Então aqui, ó, nome, eu vou acessar Pedro de fora, porque eu não tenho acesso a esse escopo local, é privado para mim. Então se eu for aqui eu tenho John, ou Pedro na verdade, né? Que foi criado no escopo global. Agora se eu quiser acessar nome, aqui ó, John, eu tenho que chamar no escopo onde ela existe, tá? Então é no escopo local. Aqui eu estava acessando no escopo global, onde eu criei nome aqui, ó. Então o nome está no escopo global e eu chamei no escopo global, não existe. Agora aqui é outro escopo, então se eu quero chamar minha variável nome que tem John, eu tenho que acessar no mesmo escopo onde ela existe. Aí sim eu consigo ver ela. Se eu for lá eu tenho John, ó, John. Tá bom, pessoal? Então você vê a suma importância que isso leva, isso é muito sério, pessoal, tá? Essa questão de var, let, const, isso é muito sério na programação. Então isso você tem que entender isso aqui, tá? E essa questão de escopo é algo essencial, primordial a início, tá? De início, porque o iniciante, ele começa a fazer os códigozinhos dele ali e ele tá ansioso, tá? Então, se eu ensinasse para vocês aqui sobre variáveis, mas não ensinasse sobre escopo, então você ia fazer seus códigos ali, só que você ia cair no conto do vigário. Você poderia ter um problema nessa questão de escopo. Você imagina o seguinte, você criou aqui uma variável em uma função, dentro de uma função, e está tentando acessar ela de fora. Você vai ter um erro, tá? Sendo que se você soubesse essa questão de escopo, você não ia cair nesse erro. Tá bom? Então isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante saber de início, tá bom? Para que você saiba o que você está fazendo, tá bom? E na aula de hoje foi isso. A gente aprendeu a diferença entre var, let e const. A gente aprendeu para que cada uma serve, como usar, tá? E onde a gente pode usar, onde não, tá bom? A gente aprendeu sobre isso aí. E aprendeu também um pouco de escopo, tá? Mais na frente a gente vai entrar nessa questão de função, que a gente começou a abordar um pouquinho aqui, tá? Mas o foco aqui não é função e nem escopo, mas pelo menos o básico do escopo aqui, você tem que saber aqui de início, tá bom? Pessoal, então foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que vocês tenham entendido aí, tá bom? E pratique aí, tá, pessoal? Pratique bastante aí pra aplicar aqui, tá? Pra você aprender, tá? De fato mesmo que a gente viu aqui na aula de hoje, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? E até a próxima, tá? Na próxima aula aí a gente vem com mais coisa bacana. Valeu, até a próxima!